Francisco Luna mandando boa noite, like já dado. Boa, faça igual o Francisco, né? Dá o likezinho aí, dá o joinha, que é muito importante pra gente. Aproveito para perguntar quais comentaristas vocês têm gostado mais e menos. Rafa Oliveira da Casé de Apostas TV, para mim, o destaque. O grafite ninguém merece. Não vai falar do Ricardinho, não, Rafa. Pelo amor de Deus, hoje não. Deixa o coitado do Ricardinho quieto. Até porque o Ricardinho sempre foi um cara que, incrivelmente, ele foi para 2 Copas do Mundo, né? Conseguiu ali no apagar das luzes ir para as Copas. E era um excelente jogador, tá? Era, nunca falei que não. Muito Ótimo bom jogador. meia. O E Alex era muito melhor que ele, mas tudo bem. tentou ser treinador uma época, né? Rodou ali um pouquinho, mas Paraná Clube, né? acabou ficando na função de comentarista mesmo. O Rafa Oliveira é um craque de comentário e assim, o bobo alegrismo que a gente vive é tamanho que até pouco tempo era questionado por que naquele react que aparecem das pessoas que estão na transmissão, porque quando acontecia um gol na parte do Rafael Oliveira ficava muito sério. Horas, Uhum. ele está trabalhando, o trabalho dele é ser jornalista, entender o que está acontecendo na partida, anotar, apurar, olhar, visualizar, pensar na informação que ele vai trazer a partir daquilo. Quem fica igual um boneco do posto é só um bobaloide que é o que se normalizou dentro desse novo ritmo de comunicação. Não que deva ser sisudo, não é sobre isso, mas as coisas vão sendo deturpadas, né? E acho que é o que a gente vive, né, hoje com Casa TV, começou lá no esporte interativo principalmente, ampliou muito isso para um lugar que eu acho que vai para além do que o jornalismo, né, do bom jornalismo prega, que, cara, você que é o interlocutor, o emissor daquilo, não pode ser mais importante do que a notícia de fato, né? Isso tem se perdido. Agora, eu acho o Rafael Oliveira excelente, muito bom. Cara, a Ju Cabral da Casa TV também eu acho ela muito boa, pouco se fala dela, excelente comentarista e de personalidade, dou valor. E das transmissões da Globo, eu acho que não tem ninguém para destacar, nunca teve tão ruim Pior da história. como nessa Copa do Mundo, mas eu queria destacar um narrador, cara, que tá narrando só as derrotas, assim, só o jogo que sobra, que é o Rogério Correia, que é muito bom narrador e é relegado a 10º plano na Globo, numa parada meio escrota até, porque é um cara que merecia mais crédito e estava assistindo a Tunísia e Japão, que ele narrou. Pô, a narração do Rogério Correia é perfeita. E aqui, narrador mesmo, muito bom narrador. Então, aí eu fico assim, cara, como é que pode, né? As coisas estão deturpadas hoje na comunicação. Quem realmente é bom, quem tem uma boa escola de como comentar e de como narrar, vai sendo jogado para o lado em nome desse entretenimento bobaloide, né? E tacanho que a gente vê por aí. Ô, Rafa, vou deixar você falar que eu já falei pra caramba. Não, cara, eu tava pensando enquanto tu falava que é muito triste. Da mesma maneira que a gente falou que eu entendo o movimento da Casa TV, por exemplo, em tentar se aproximar mais de um público hoje que é o mais fiel a ela. O que me deixa triste, Gui, é que veículos, formatos e profissionais que a nossa geração admira, em que eu, por exemplo, e tu também, algumas outras pessoas, imagino todos, a maioria que estão aqui com a gente, cada vez mais estão perdendo espaço, cara. Tipo assim, como era bom ver o Milton Leite narrando, como é bom ver o Rogério Volga narrando, como não dá para entender como a ESPN abre mão, por exemplo, de um cara como o Fernando Nardini, que é excelente narrador, está muito bem na Casa TV. O Razan, que está na Casa TV, sempre faz ótimos Bom, trabalhos por onde passa. Ele passou lá por aquela uma que, pô, agora, DAZN, ele passou por DAZN, passou por Paramount. Tem um jogo que ele faz, inclusive, do Botafogo na Paramount, e com um rapaz comentando com ele, que eu não lembro o nome, que era muito bom também. Cara, rapidamente você percebe quando o profissional ele é dedicado, ele faz com seriedade. É o que tu acabou de falar, o Rafa Oliveira, por exemplo. Inacreditável a saída dele da ESPN, é inacreditável, é outro. Aliás, a ESPN tá tendo um dom de se desfazer de profissionais assim, não dá para entender na época que ele sai, quando faz essa transição para Disney, até acho que é quando ele sai.
Tem outros caras, cara. Eu gosto, por exemplo, tem um cara que eu gosto, Gui, é o Alexandre Losetti. Eu acho um cara muito coerente, eu gosto dele comentando, um cara sério. Ah, cara, você não vai concordar com tudo que uma pessoa fala 100% do tempo. Você sempre vai ter uma discordância, é impossível. Ah, você pega, por exemplo, que também é da ESPN, cara. Falei do Losetti, tem o. Ah, agora eu tava com o nome dele na cabeça e me fugiu. O Hoffman, Gustavo Hoffman. Muito bom comentarista Bom. também. Então, você tem ótimos profissionais espalhados. Eu acho uma pena, cara, que a bobalização de uma transmissão, de programas. Eu sempre falo, cara, assim, a Fox Sports ela é a grande responsável por ter destruído os programas esportivos. Quando se cria aquele circo, aquela pegada ratinho lá na Fox Sports, com aquele narigudo cosplay do Rogério Ceni, que eu não suporto, aquele cidadão deplorável, né? Aí hoje em dia tem essas outras coisas horrorosas aí. Eu sei que é a opinião de cada um, tem gente que gosta. Eu, por exemplo, eu cresci assistindo o bate-bola com o João Canalha lá em 1997, 6, com os tijolinhos à vista aqui de cenário atrás, com a Soninha comentando. Cresci assistindo o Bola da Vez e o Linha de Passe, que quando nem existia internet ali, você mandava e-mail lá, fax, sei lá, fax, você mandava fax e carta para concorrer a uma camisa do Pô, Linha de lembro do Passe. Calazans, do Márcio Guedes, essa Era galera. Calazans e Márcio Guedes falando de um link do Rio de Janeiro, e aí na mesa tinha Cláudio Karsug, excelente, monstro, comentarista, Tostão, Trajano, Antero Greco, grande Antero, que já não tá Pô, mais com a gente também. gente boa para falar sobre tudo, sobre futebol, mas de uma maneira, cara, bem Depois verbalizada, veio o inteligente. Silvio Lancelotti, excelente comentarista de várias coisas, inclusive. Silvio E Lancelotti hoje, participou muito tempo. hoje é o Chico Moedas, cara. Assim, as Sabe? referências, assim, nada contra a pessoa do Chico Moedas, etc. Não, assim, não entro nem nesse mérito. Meu ponto é como que as referências intelectuais se esvaíram, né? A gente não tem mais. Eu vou te trazer uma parada Mas aqui, tem um Rafa. outro contraponto que eu quero trazer sobre essas referências, Não, o que elas traga o estão contraponto virando também. que eu vou trazer uma pergunta bomba aqui, mas traga esse contraponto agora. Não, porque algumas pessoas que eu via como essas referências também se perderam demais nos seus personagens e no clubismo. Pô, o Ah, PVC eu é um acho que cara que sim. PVC é um cara que eu sempre respeitei, cara. O cara ele se perdeu no palmeirismo assim de um jeito O que PVC, a gente pode ter coisa contra, mas ele continua sendo o não, PVC, ele bem ou você mal, vê que né? ele tem Ele participou conteúdo. dessas últimas coletivas aí. É, As únicas coisas boas que se extraíram das coletivas foram através de fora perguntas dele. do PVC, por exemplo, É né? que o PVC ainda é um cara muito super competente, um Não, excelente assim, jornalista, provocativo, de muito conteúdo. O problema é que, pô, cara, o que se tornou o Juca Kfouri, cara? Caramba, cara, sabe? E eu fico impressionado, Gui, como essas pessoas consagradas no jornalismo se prestam a fazer alguns tipos de conteúdo de programas hoje que, bicho, causa vergonha, assim, cara. É vergonha. Trajano é um cara que eu sempre gostei dele, continuo gostando, apesar de ver algumas coisas que eu não concordo, enfim. Vou te dar um exemplo clássico. Pô, cara, o Cartão Verde era um programa, quem assistiu na época da TV Cultura, era um programa bom. Tava lá, o Márcio Guedes também participava às vezes, entre outros. Ah, o Flávio Prado, cara, o cara tem entrevistas com Garrincha, o maluco virou um. O ah, que é hoje, cara, isso, eu acho cara? que essa galera toda foi picada pelo bichinho do engajamento, né? O bichinho do Pô, corte. só pode Então, ser, Gui. Só que assim, passou. misturou o bichinho do engajamento, o bichinho de que eu tenho que falar pra galera política que eu acho que eu vou agradar, É. da meu viés político. Cara, o mundo tá tão perturbado, Gui. O mundo tá tão perturbado, tão fora de noção. Eu não quero nem entrar muito nesse assunto aqui, mas não tem como. Antes de entrar aqui na live, tava no Twitter ali trocando uma ideia com eu esqueci o nome dele agora lá, que eu sempre esqueço, que é um excelente comentarista e jornalista lá, especialista em direito O bom esportivo. Andrei Kampf. Andrei É Campos. fake, é ele. Ele postou. Mano, nós chegamos num ponto, Gui, que 5 ou 6 marmanjos, quase que sociopatas, que são pagos para cuidar da segurança pública, Eu adentram vi uma isso aí. escola para questionar uma professora, meu irmão. Porra, primeiro assim, tu não tem nem que estar fazendo isso, meu camarada. Tu é policial,
teu papel é estar lá na rua, cumprindo a lei, prendendo, fazendo o que você tem que fazer. Você não é juiz de nada, meu parceiro. Ah, porque eu vou trazer uma medida administrativa. Some dessa porra. Que Ainda bem coisa que a menina era muito patética, né? articulada e foi muito bem falando com ele, mas assim, chegamos num ponto no mundo, cara, que as coisas estão muito deturpadas. Eu tenho pessoas bebendo detergente, meu irmão. Nós chegamos numa. Gente, é uma insanidade. Esqueçam qualquer coisa que você tem de preferência disso ou daquilo. Mas vamos voltar um passo atrás, uma casinha, e vamos pelo menos pelo plausível, cara. Para com isso. Então, eu acho que o jornalismo esportivo ele adentrou nessa questão também. Eu acho que, para mim, o divisor de águas disso tudo, Gui, é realmente a independência do jornalista hoje com o streaming, com o Instagram, com o YouTube. Isso virou o jogo, assim, isso mudou. O cara hoje ele não precisa mais responder ao chefe de redação dele. Ele fala o que ele quer, e se o cara não gostar, ele manda o cara pro inferno, tchau. Nós temos olha só como isso é gigante, essa indústria hoje. O Brownie, que todos vocês aqui conhecem, recebeu, em dado momento, uma proposta do Sport TV para trabalhar. Ele não quis ir trabalhar no Sport TV, meu irmão, porque ele ganha muito mais dinheiro com o canal dele, com o conteúdo dele, fazendo o que ele gosta, do que ir lá trabalhar no Sport TV, que é um sonho de. Se você perguntasse há 15 anos atrás para qualquer. Cara, tu quer trabalhar no Sport TV? Eu quero, pô, maluco, agora, já. É meu sonho. Então, mudou. Ao ponto que mudou essa parada toda aí também. Eu lamento, porque eu acho que. Eu até conversava com o André Botafogo sobre isso há poucos dias, no WhatsApp. Eu não sou aquele maluco tiozão chato, cri-cri com tudo, porque, isso aqui. Mas vou te dar um exemplo básico, Gui. Assim, de tu que estudou jornalismo, numa escola de jornalismo. Não é que o jornalismo ele precisa ser engessado, ele precisa ser aquela coisa, nossa, tem que ser tudo robotizado como era alguns anos atrás. Mas tá lá os dois filhos de André Botafogo, por exemplo, assistindo com ele o jogo na Rede Globo. Aí tá lá a hora que vem o pessoal lá falando. Porra, a mina ela tem uma necessidade, e aí vem a coisa da Cazé TV da vida, dela ficar com as pernas cruzadas em cima do sofá, sempre daquele jeito, assim, fazendo aquela coisa de eu sou descolado e moderno. Irmão, quer queira você ou não, Gui, a criança que tá vendo isso ali, ela vai chegar na casa do seu amigo, no final de semana que vai na casa da galera, ela vai sentar com os pés em cima do sofá do teu amigo, meu irmão, porque ela tá vendo aquilo, ela acha isso normal. O pai dela vai reclamar com ela, não, papai, mas todo mundo faz isso? Então, o que eu acho, Gui, é que essas pessoas esqueceram também que a compostura dela, que algumas coisas que ela faz, serve de exemplo para muita gente da sociedade ainda, porque isso é consumido. Então, é uma discussão difícil, cada um vai ter algumas opiniões sobre algumas coisas específicas, mas eu acho que o mundo está caminhando para uma globalização de tudo que é muito perigosa. Assim, eu acho que o profissionalismo no jornalismo, por exemplo, eu acho que tem coisas no jornalismo, Gui, que elas são inegociáveis da profissão. Elas são leis pátrias, assim, aquela coisa não tem como mudar, sabe? Falei pra caramba também. Não, cara, o que eu ia trazer de provocação na verdade, um questionamento mesmo, que eu tava me perguntando isso, cara. O que explica, por exemplo, numa cobertura dessa de Copa do Mundo, você não ter o Gerson de Oliveira Pois Nunes, é, Gerson pois Canhotinha, é. comentando na Cazé, na Globo, Muito em bem algum desses pontuado. veículos da SBT, em algum desses veículos detentores de direitos de transmissão da Copa. Você é o cara que mais entende de bola vivo no futebol brasileiro e ainda Campeão do mundo. um raro campeão do mundo de 70 que tem experiência e lucidez para falar de seleção, de Copa do Mundo da maneira mais bonita possível, cara. Como você explica isso? Se não um etarismo ou qualquer outro tipo de coisa que talvez vete esse comportamento mais bobo, alegre que a gente vive hoje, que um cara desse, um Sérgio Noronha, por exemplo, hoje não teria espaço, Verdade, né? E muito bem outros lembrado. vários caras que a gente fosse citar aí, porque a sua qualidade, a sua percepção analítica é colocada em segundo plano. Ainda bem que o Rafael Oliveira é um dos poucos ainda que mantém esse espaço, e muito por mérito dele, porque é um cara que virou referência nesse Ô, Gui, lugar de mais entendimento ali dos detalhes, né, do que cerca o futebol. tu trouxe um negócio, um ponto muito, desculpa te cortar, mas assim, ressuscite hoje Armando Nogueira,
que é referência para cada 10 pessoas no jornalismo, 9 ele tem ele como referência, ressuscite ele, coloque ele sentado na frente da TV para assistir a Casa da TV hoje. Ele, meu irmão, ele vai falar assim, deixa eu voltar? Porque tu falou muito bem, o Noronha, o Armando Nogueira, esses caras, pô, cara, os caras tinham cultura, cara, uma compostura e, assim, conteúdo realmente. Só que aquela coisa, Gui, o mais triste não é que o conteúdo não está mais ali sendo passado, as pessoas não querem conteúdo. E Se isso é um você tiver conteúdo, você não vai fazer sucesso. Se Eu já você, falei isso muitas vezes, o Rafa, esse é o, até acho que é com o o, André esse é o mesmo. triste O de tudo, cara. problema não é quem faz, o problema é quem assiste. O público Isso. pede isso hoje também, e tem, né? Porque é a demanda que existiu e É que isso. se mantém. E é uma pena, uma merda, tudo isso, né? Mas é o que a gente tem hoje. Quanto mais raso você for, quanto mais pico de dopamina em 5 segundos. Isso, Em isso. tudo, né, cara? Hoje as músicas, por exemplo, corta-se cada vez mais o tempo de introdução que você tem de uma música. Hoje você vai ver, por exemplo, Lanterna dos Afogados, tem uma introdução Aham. épica que, cara, você fica encantado com aquilo. Hoje você não pode ter, não se faz uma música com nem metade do tempo da introdução de Lanterna dos Afogados, por exemplo. Pink Floyd passaria O querido fome. Fera, né, que é porra, o cara que faz os teclados ali, essa música, ele não ia conseguir hoje, sabe? Uhum. Entende? Assim, obviamente, a gente entende também que, cara, o mundo muda, as coisas se transformam, né? O universo é mutável mesmo e as coisas tendem a evoluir, mas que não é sobre evolução, é sobre emburrecimento, né? Como que É, tudo. isso que eu ia falar, porque é o ponto que evolui, Gui, beleza, pode evoluir, mas espera aí, você não conseguir mais, você não tem paciência para escutar um solo de guitarra, uma introdução de música, porque você acostumou com uma rede social te enfiando que você só vai ver de shorts e reels de 15 segundos ou Eu acho que a gente 30. entrou numa armadilha Loucura, também cara. É uma armadilha de tecnológica. É uma isso aí. armadilha de que a gente precisa saber sobre tudo e vai estar informado sobre tudo, vai É. ser tudólogo, como a gente brinca até, né? Conhecemos E alguns, aí, inclusive. cara, quando você vai ver, você é raso em tudo. Essa é a É. grande armadilha. E Verdade, é um bom ponto. Um não bom dá para ponto. você abraçar o mundo e tudo mais. Então, o que a gente vive hoje é isso, né? O lado bom é que, porra, criou-se um cenário hoje com a inclusão digital, com tudo que a gente está indo para outras searas aqui, né? É o papo aqui do Tiratema. E cara, que é muito bom de você hoje poder, cara, em um clique, em 5 segundos, você descobre uma informação histórica, você descobre um endereço que você nunca iria achar, e uma série de coisas, né? Só que ao mesmo tempo, cara, a gente não tem mais tempo para as coisas que são realmente importantes, porque tudo é para ontem, né? Devido a essa celeridade, e você não consegue se aprofundar de verdade em nada, se você não se questionar sobre isso, né? Se você só for na onda do algoritmo e no ritmo do que as coisas se apresentam, é isso aí, é o público Cazé TV, né? Com todo respeito ao Cazé TV, que, cara, entre críticas e tudo que a gente possa falar aqui, o trabalho dos caras feito desde a Copa passada é absurdo, né? Tem É muito uma mérito ali, né? construção, Muito mérito. assim, de muita gente realmente importante estar por trás daquilo, né? E que fez tornar o principal player aí do mercado esportivo, né? E de direitos de transmissão e etc. nesse momento, mas também muita coisa para se falar do lado crítico da parada, né? Desse emborrecimento de levar esse lugar do algoritmo burro, né? Do algoritmo raso e pueril para a TV, né? Ainda que seja no digital, mas é um lugar de TV, né? E como que a gente normaliza isso também, né? E leva para nossa vida. Somos cada vez mais rasos e cada vez mais superficiais em tudo, Eu acho que inclusive muita, em acho que transmissão muita, esportiva, em tudo isso que a gente está falando aqui, porque quem realmente tem conteúdo, inclusive, fica à margem, né, dos é, principais eventos, das principais transmissões. É o exemplo que eu falei aqui do Gerson, cara. Eu não aceito o Gerson com a qualidade que ele tem, com a história que ele tem, discernimento, o né? ponto de vista, o discernimento, a experiência prática que ele teve como craque de bola, como campeão do mundo, ele não está, pelo menos no período de Copa, comentando numa grande emissora. Lógico que tá lá na Super Rádio Tupi, pô, que tem uma história lá e ele é contratado de lá, mas, pô, como é que esse cara não está comentando o jogo da seleção brasileira na Tá na TV, Rafa? televisão.
Porra, não pode, eu não posso aceitar isso, achar normal. Você poderia, não, cara, que ele tivesse um quadro, sabe? Porra, Um pra mim quadro de análise. é inacreditável. O próprio Eu vendo o Jairzinho que tu Alexandre trouxe. Pato comentando o jogo da seleção brasileira com o Porra, Galvão Bueno triste. e o Gerson, na rádio. É triste. O próprio Jairzinho que tu trouxe é um outro caso também. O Jairzinho não trabalha com isso, mas assim, muito lúcido, muito. Nós temos várias pessoas boas, excelentes para falar de futebol. Citou, né? Tostão, 2-0 para hoje em Noruega. dia, eu Gol de acho que Haaland, eu acho. Gol do Haaland, isso que eu ia citar. 2-0, né? Eu nem sabia que 2 a tava 0. 1-0. 2-0, gol do Haaland. Também é um monstrinho que vai brigar pela artilharia dessa Copa, eu também não tenho a menor dúvida. Primeira Copa dele, né? Achei que o Senegal ia fazer jogo mais duro, hein, cara? 2-0 já pra Noruega. Senegal tá com um problema seríssimo de bastidores, né? Seríssimo. É verdade. Mudança de treinador, elenco todo modificado antes da Copa. Muitos problemas aí, Senegal. E a Noruega é forte, tá, cara? A Noruega é forte. Mas falando aqui, né, ainda. uma das potenciais surpresas aí dessa Copa, mas complementa aí. Falando ainda sobre isso, finalizando da minha parte, eu acho muito triste, cara. E assim, eu vi uma foto, por exemplo, acho que todo mundo viu aquela foto, ou pelo menos a imagem durante a partida, viu hoje? O cara postou assim, muito triste que a maioria das pessoas não saiba quem é esse senhor sentado do lado do Cafu na tribuna, que era o Stoichkov. Meu amigo, se vocês, assim, se alguém que tá aqui não viu, por exemplo, na Copa de 94, Stoichkov e Raj, o Raj pela Romênia também, que é um monstruoso jogador, é triste. É triste. Então, o que eu vi essa semana, cara? Pô, eu tinha visto alguém. Ah, cara, eu não vou lembrar se era uma atriz, o que era. Que a filha dela tava com ela e ela falou assim: Mas mãe, ninguém sabe quem você é. Acho que era Sheila Mello, cara. Era Sheila Mello com a filha dela. E ela começou. A gente começou no Gordiola, foi pro Carlo Ancelotti, agora passou por Jairzinho, não sei quem chegou, a Sheila Mello. Esse é o tiroteio. Mas veja só, é para chegar num ponto de que eu acho que até isso. Como não reconhecer Sheila Mello? Como não reconhecer? Os assíduos das grandes revistas dos anos 90, das músicas maravilhosas. Mas assim, até isso, cara, porque a geração anterior, eu acho que tinha curiosidade sobre o que tinha nas outras gerações. Principalmente em música, filme, essas coisas. E até isso está se menosprezando, assim, cara. As pessoas, não, eu não quero saber quem foi o ídolo de vocês. Ah, o Garrincha, o Pelé jogou mais que o Messi, que se dane. Eu acho que o Messi é melhor, eu não quero saber. Então, bicho, assim, ó, rasga tudo. A galera quer saber hoje de nada, assim. Vazio. E digo mais, Rafa, aí, até para fechar esse assunto de comentários, não sei o quê, hoje eu acho que é isso, quero contratar, quem a gente vai contratar para fazer a transmissão aqui? Pô, o Tostão, cara, esse cara é fenomenal, para mim é o melhor analista de futebol e, porra, uma lenda viva que participou da Copa de 70. Quantos seguidores o Tostão tem no Instagram? Puxa, acho que não vai dar, Chico então, Moedas. né? Sabe? É essa loucura, essa aberração que a gente vive hoje em dia e, infelizmente, cara, infelizmente, o papo aqui que a gente está debatendo é mais ou menos por aí. Não sei se você que está nos assistindo concorda, mas eu gosto de ouvir a opinião dos outros também, né, Rafa? Vocês joga aí no chat, comenta aí que eu vou trazer aqui para a gente debater. Ficou feliz, Francisco Luna? Essa sua pergunta inocente aqui gerou 40 minutos de debate. Um abraço, Francisco. Papo bom, do jeito que a gente gosta.